Então, continuando, vamos falar, falamos já sobre essa distinção, né? Tem várias abordagens diferentes, então falamos rapidamente sobre diferenças de conciliação e mediação, e tem um texto muito importante de 96, de um professor chamado Leonard Riskin, que fala sobre orientações e papéis do mediador. O mediador pode ter um papel mais facilitador, mais avaliador, facilitador quando ele estimula as partes a encontrar soluções, avaliador quando ele sugere, né? E o ponto interessante em relação a isso, né, o próprio texto do Riskin fala, e no começo da mediação ele pode ter uma orientação de um jeito, vai mudando, vai caminhando a mediação, ele eventualmente entra, e não é que é errado ou certo, nós vivemos um modelo de cultura monista, tem um certo e muitos errados, né? E aqui a gente tem que pensar em o que funciona, o que está dando certo. Em algumas situações, uma conciliação de sistema financeiro de habitação vai ser feito de um jeito. A conciliação previdenciária é de outro. Conciliação de desapropriação, muitas vezes, é feita pelo próprio magistrado. Conciliação de sistema financeiro de habitação, não. Conciliação de sistema financeiro de habitação, a gente está notando algumas experiências em que sequer conciliador precisa ter, né, que é o caso da conciliação online, que está sendo gestada, né? Então, a gente começa a perceber que existem várias linhas diferentes e, num momento mais purista, vamos dizer assim, muitas pessoas disseram, isso não é mediação, isso não é conciliação, né? E o argumento que o Riskin, que é um americano, tem, muito pragmático, como o americano normalmente é, ele conta a história de quando aquela rede americana Pizza Hut, né, abriu uma loja em Nápoles, na Itália, né? E os italianos, muitos deles foram à loucura, porque eles entendem que a pizza foi criada em Nápoles, né? Então, imagina abrir um Pizza Hut em Nápoles, que insulto, né? E eles diziam que aquilo não é pizza. Aquilo não é pizza. E começa a ter uma discussão na Itália do que é uma pizza, né? E chegam a, puxa, mas pizza é o que tem massa de pão, molho de tomate, queijo. Puxa, mas tem pizza sem queijo, tem pizza sem molho de tomate, tem, né? E é muito curioso porque ele traz esse paralelo para dizer o que é autocomposição, para exatamente mostrar, olha, não dá para a gente tentar definir o que é pizza, tá? A gente só entende que tem muitas formas diferentes de se conduzir uma mediação, tem muitas formas diferentes de se conduzir uma conciliação, e entre um campo e outro, tá? Na verdade, isso aqui é um degradê, né? Deixa eu ver se eu faço... Não. Ops. Eu posso pedir para você dar o Ctrl L de novo? Apertei o botão errado aqui. Vamos ver se tem alguém lá. De qualquer forma, aqui, entre conciliação e mediação, tem um degradê, tem um espaço ali, obrigado, que não é necessariamente um processo ou outro, né? Então, só compreendam isso porque, olha, são linhas mestras, isso aqui é mais conciliação, isso aqui é mais mediação. Na área federal, tem muito espaço para mediação. Mediações ambientais estão acontecendo. Tem exemplos de mediações que demoram 8 meses, que resolvem conflitos imensos. Tem situações que são encaminhadas, que envolvem mediações de família, que é o caso do sequestro internacional, né, de crianças. As pessoas se mudam muitas vezes e fogem dos seus domicílios originais com as crianças, e isso tem uma Convenção de Genebra para tratar isso, mas isso aqui também pode ser mediado, tá? Bom, só para apresentar essa questão de conciliação, eu queria comentar rapidamente também sobre isso, que é o ponto dessa segunda parte, falar sobre teoria de conflito, né? Falamos a palavra conflito, né? Eu falei no início da apresentação que, por favor, sintam-se confortáveis para me interromper, e no final reiterei, então agora já estou tendo um terceiro passo, que vou começar a fazer perguntas, tá? Falamos sobre teoria de conflito, tá? Vamos falar sobre conflito primeiro.
Eu falo a palavra conflito. O que é a primeira coisa que vem à mente? Briga, discussão, lide, que mais? Aborrecimento, chateação, desinteligência, interesses. Ok. Quais são os sentimentos que vem à mente? Os sentimentos ruins de estresse, raiva, mágoa. Tá bem. Então, falamos sobre conflito, pensamos nisso, em guerra, briga, agressão, insulto, violência, tristeza, muito bem. Tá? Agora eu quero que parem e pensem num conflito que vocês vivenciaram nessas últimas semanas ou nesses últimos dias, tá? Ou hoje de manhã, talvez. Né? Só olhando o relógio. Pensem nesse conflito, tá? E agora eu quero que vocês me digam, já lembraram, né, esse último conflito? Provavelmente foi com algum familiar, tá? O que é um fato importante, né? Depois a gente vai voltar a isso. Pergunto, fisiologicamente, o corpo mudou? Mudou? Cor da pele muda? Tudo muda. O que muda na cor da pele? Você tem um rubor, ok? O que mais muda fisiologicamente? Como é que o corpo muda? Pressão arterial. Ok, o batimento cardíaco altera. Os músculos ficam mais tensos, não é isso? Então, a gente... Pupila dilatada, boca seca. Muito bem. Reações fisiológicas. Né? Pergunta ainda, reações comportamentais. Meu comportamento muda, o comportamento de vocês mudam quando vocês estão em conflito? Fica mais defensiva, o que mais muda? Raciocina menos. Pensamento. Vamos lá. O homem, quando está em conflito, ele fica mais presente, atencioso, afetuoso, não é assim? Não? Não. Exato. Ele se dedica mais, né? Ele compra mais flores, não é isso? Não, claro que não. Então, e a gente tem essas reações comportamentais. Eu fico agora emocionais, reações emocionais. Eu fico mais esperançoso? Não. Fico mais pessimista, concordo? E o que a gente faz com que a gente brinque que quando a gente está no começo de uma conciliação, começar perguntando, tem acordo? A pessoa é pessimista, ela normalmente vai dizer não. Ele vai dizer não e daí o juiz ou o conciliador vira e fala, por que não? Então, não está começando de trás para frente? Francamente, não faz muito sentido. Eu gosto muito de brincar com esse ponto aqui, porque eu digo que é como se a gente estivesse começando pelo fim. Eu digo, olha, vamos começar pelo fim numa outra história. Vou buscar minha esposa em casa pela primeira vez. Nem namorados éramos. Vou buscar ela em casa, ela desce do prédio, eu abro a porta do carro, ela está pronta para entrar, aí eu viro para ela e pergunto, no final da noite vai ter um beijo? Eu juro, conhecendo a minha esposa, ela ia olhar para mim e falar, ah, claro, olha, eu esqueci o meu celular lá em cima, já volto, tá? Ela ia virar para o porteiro e dizer, chama a polícia. Não deixa esse rapaz nunca mais interfonar aqui. Não é verdade? A gente não começa pelo fim. É um processo lento e aqui a gente começa a entender que as pessoas, quando estão nessa tratativa, estão respondendo ou reagindo ao conflito com transpiração, tensão muscular, hostilidade, pessimismo, descuido verbal, raiva. E isso tudo decorre de um fator muito interessante, que é o chamado mecanismo de luta ou fuga, tá? Que é basicamente uma explicação simples. O ser humano, quando se sente agredido, né, tem uma resposta neurofisiológica que é a liberação de adrenalina.
Tá? A liberação de adrenalina causa todas essas reações fisiológicas narradas. E essa liberação de adrenalina foi muito importante para o ser humano na evolução da espécie. Há 20 mil anos, 30 mil anos, se eu estivesse numa caverna e ouvisse um rugido de um predador, ia disparar adrenalina. Eu ia poder correr por mais tempo ou lutar com o predador com mais vigor. Daí a expressão luta ou fuga, o mecanismo de luta ou fuga. Decorre do fato de eu me sentir ameaçado. Aí dispara essa adrenalina. Então, a partir do momento em que eu estou ameaçado, é como se eu estivesse ligando um overdrive, um turbo na minha resposta fisiológica àquele conflito. Mas a parte mental, não. Não é como se eu estou no meio, está o predador me atacando e eu estou pensando com mais clareza, conseguindo resolver problemas complicados de cálculo e assim por diante. Não, não é assim, muito pelo contrário. É como se diminuísse minha capacidade de raciocínio. Né? E é muito interessante, porque eu gosto muito de dar esse exemplo. Imagina um rapaz que vai buscar a namorada em casa, a garota da faculdade, está na faculdade de Direito e vai buscar a namorada em casa. E chega com 3 horas de atraso. Aí ela vira para ele e fala: onde é que eu fui amarrar meu burro de namorar alguém tão egoísta como você? Só pensa em você. Não é possível isso. Aí ele vira e responde. Mas quando ele responde, vocês concordam que ele possivelmente está se sentindo agredido com você é uma pessoa muito egoísta, você é a pessoa mais egoísta que eu conheço? E aí dispara o mecanismo de luta ou fuga. Só que ele não vai correr, não pode, pelo menos em teoria, né? E ele não vai poder lutar. Então ele está ali com muita adrenalina, tendo que usar faculdades mentais que estão diminuídas. Aí ele vira e responde para ela: não, hoje não, sem faniquito, eu tive um dia péssimo. Aí ela vira: o quê? Faniquito? Você é um cachorro mesmo. Aí ele fala: não sou, eu só não consigo administrar esse seu destempero, seu descontrole. E não sou eu, nenhuma outra pessoa. Descontrole? Você vai... E aí as coisas evoluem. Tá. Aí a minha pergunta é: essa pessoa, essa moça, fez alguma coisa para resolver o conflito? O primeiro impulso é dizer não, não é? Tem muita gente dizendo não. Mas eu não perguntei se ela fez alguma coisa eficiente, eu perguntei se ela fez alguma coisa. Ela fez. Francamente, na cabeça dela, ela estava negociando com ele, né, e ela imaginava que ela também se sentiu agredida com um atraso de 3 horas. Ela imaginava que ela falando isso, ele ia abaixar a cabeça, pedir desculpas e prometer que ia mudar. E aí, com isso, começa a ter um bom processo de resolução de disputa, porque se aí ela continuar punindo ele por mais algumas horas, aí, eventualmente ela vai perdoar. Ou pelo menos, na cabeça dela, naquele momento, tem algo nesse sentido. Eu vou puni-lo até me sentir aliviada. Então, talvez ela ache que desse jeito vai funcionar. Ele, quando vira para ela e fala: não, hoje não, sem faniquito, eu tive um dia muito ruim. Ele está fazendo alguma coisa para resolver o conflito? Só não é eficiente o que ele está fazendo, nem o que ela está fazendo. Ele está imaginando que ela vai olhar para ele e falar assim: puxa, se você teve um dia difícil, eu vou te pedir desculpas, eu não vou mais falar com você desse jeito e vou te apoiar. Tá? Me conta, como é que foi o seu dia? É claro que isso também não vai acontecer. Tá? Mas eles estão tendo ações concretas para a resolução de conflito. Essas ações só não são eficientes. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Que ações que estão sendo tomadas para resolver o conflito? O que ela fez para resolver o conflito? Quando ela vira e fala: você é a pessoa mais egoísta que eu conheço. Ela agrediu, ok? Oi? Ela personificou o conflito, ótimo. Criticou, julgou. Né? Pergunto: ela tem legitimidade para julgá-lo?
Lógico, ouvi isso? Ah, tá bom. Engraçado que isso veio de uma mulher. É a forma imparcial de... Então tá. Por que ela tem legitimidade para julgar, então? Porque ela é namorada? Cada situação, as 3 horas de atraso dão a legitimidade? Tem algumas mulheres que estão me olhando feio, né? Eu tenho que passar rápido para o próximo ponto pedagógico. Vamos pegar um outro exemplo e a gente vai voltar àquele ponto da Deborah Rode. Vamos imaginar que esse mesmo casal estivesse num momento bom e o rapaz vai fazer uma primeira entrevista de emprego num escritório. Aí ele vem e pergunta para ela, essa gravata tá bem ou eu devo usar azul? Aí ela vira, olha para ele e fala, azul combina melhor com esse terno. Aí ele vai lá e troca. Aí esse mesmo rapaz chega no escritório, encontra um colega, e os dois nunca tinham se visto de terno e acham graça. Sempre viu de camiseta e de repente tem aquele colega de terno. Aí um vira e começa a brincar com o outro, o terno do outro, está aparecendo isso, está aparecendo aquilo. Aí um vira para ele e fala, o amigo vira para ele e fala, e essa gravata, não tinha nenhuma mais feia na loja onde você comprou? Aí ele vira e responde, tinha, mas o vendedor falou que foi tudo vendido, agora eu já sei quem comprou. Tudo bem. Percebem que nas duas situações teve um julgamento em relação à gravata. A moça tinha legitimidade para julgar a gravata? Agora começam a dizer, tinha. O que dava legitimidade? Ele ter pedido. Tá? E o que ele fez com o julgamento do colega que falou que a gravata dele era muito feia? Ele não se deixou influenciar do colega, ele simplesmente ignorou. No fundo, tá, esse é um ponto muito interessante que essa professora de Stanford trabalha, é que nós estamos abertos a julgamentos, sim, tá, mas quando pedimos. Tá? Se aquele casalzinho estivesse no parque, ela fazendo carinho na cabeça dele, e ele, depois de resolver o conflito, perguntasse, você me acha mesmo algumas vezes muito egoísta? E ela falasse, olha, acho que todos nós somos, né? Mas nessa situação, talvez, tal. Percebeu que ele está mais aberto para ouvir os julgamentos dela, porque ele perguntou. Né? Esse é um ponto muito interessante da Deborah Rode, que ela fala, olha, quando a gente ouve um julgamento sem pedir, normalmente a gente cria uma relação de antagonismo, de oposição àquele julgamento, a não ser que seja exatamente como nós gostaríamos. Eu descumpro, eu tendo a descumprir. Agora, se eu crio um ambiente em que a pessoa está mais interessada em ouvir, em participar, em compreender, e ela pede, ela tende a aceitar mais. Tende, não quer dizer que ela vai sempre aceitar. O que essa professora sustenta é que o que dá legitimidade para os julgamentos, no fundo, é o pedido. E se há um julgamento sem pedido, ele normalmente é desconsiderado ou interpretado como uma agressão. Francamente, se eu pego e começo a fazer análises críticas de gravata de algum colega, de vestuário de algum colega, seria tido, no mínimo, como indelicado, não é verdade? Muito interessante, porque isso, para o conciliador, é fundamental. Né? Tem um enunciado de um grupo de processualistas que está fazendo uma análise em relação ao CPC, ao novo CPC, em que se fala sobre a atuação de conciliadores e o quanto o conciliador pode dar sua própria opinião em relação a, eventualmente, uma decisão do juiz, ou o que seria justo para o caso.
ou não. Mas a minha questão está relacionada ao seguinte. Normalmente, no cotidiano, a gente tem uma relação de cumprimento de contrato. Por exemplo, no caso do namorado lá, que chegou atrasado, dá para supor que ele tinha um contrato de que chegaria no horário e ele não cumpriu. E os posicionamentos estão sendo tomados em relação ao cumprimento ou não do contrato. Não necessariamente é uma questão de julgamento. Então, a minha pergunta efetivamente é essa, né? Como é que a gente se coloca? Não há um julgamento pedido, mas se você, a partir do momento, deixou de cumprir um contrato, você já vai ter uma posição em relação a isso. Que é a análise, que é o julgamento de fato e o julgamento do direito, né? Então, eu estou dizendo, olha, para muitas pessoas, o fato dele ter chegado com 3 horas de atraso, por si só, já sinaliza alguma coisa. Então, vocês estão analisando fatos. Vamos olhar essa tabela aqui, que eu acho que talvez fique um pouco mais claro. Ops, tá. Ações voltadas, naquela primeira relação do casalzinho, voltando ao exemplo que você deu. O que ela fez? Ela atribuiu culpa, basicamente sinalizando, se você não tivesse chegado com 3 horas de atraso, nós agora não estaríamos brigando. Ela julgou, tá? Ela reprimiu o comportamento, chegou 3 horas de atraso, não pode. Ela analisou fatos. Ela polarizou. Ela está certa de se aborrecer e ele está errado de ter se atrasado. Ela recordou regras. A gente tinha combinado que se ligaria se fosse se atrasar. E ela centralizou o poder decisório. Uma solução harmoniosa nesse casal é a que eu estou dizendo que deveria acontecer, que é você ligar, você mandar mensagem, etc, etc. Bom, ele quando vira e fala, não, sem faniquito. Hoje não, sem faniquito, eu não dou conta. Ele também está atribuindo culpa. Ele está dizendo, se ela não fosse destemperada, eles não brigariam, né? Ou seja, julgou. A culpa é dela. Reprimiu o comportamento. Só o jeito que você está falando comigo. Analisou fatos, né? Polarizou. Ela está errada por conversar com ele desse jeito. Ele está certo porque, vamos descobrir ainda, né? Mas certamente ele tem alguma justificativa, né? Recordou regra e, de novo, centralizou o poder decisório. Então, a gente percebe nessa dinâmica dos dois que, sim, tem uma série de fatos ali que vão ser utilizados pelos dois para fundamentar seus argumentos. E o contrato da parte dele também poderia, olha, nós concordamos que você me trataria afetuosamente. Muito bem. Aí, a gente eu gosto muito de dar esse exemplo, né, para provocá-los para perguntar. Então, eu chego à conclusão que o conflito é sempre negativo? Eu posso chegar a essa conclusão? Não. O pessoal lá de trás, não. O conflito pode trazer alguma coisa de positiva, é isso? Então, o conflito ele pode me ajudar a consolidar uma relação e aperfeiçoar. Perfeitamente. Tá? Então, ou seja, o conflito contribui para o amadurecimento do casal. Ótimo. O que mais o conflito pode trazer de bom? O ponto que você está dizendo é, os dois tinham marcado de se encontrar para curtirem um ao outro, né? Tá. Então, perfeito. Agora, ele é negativo ou positivo? Potencialmente positivo. Alguns teóricos em teoria de conflito, já desde a década de 70, sinalizam o seguinte: o conflito é um fenômeno natural entre seres vivos. Se a gente plantar 2 árvores perto uma da outra, eventualmente, se elas crescerem, elas vão ter conflito. Elas vão competir por recursos. Se a gente coloca 2 cachorros no mesmo canil,
vão ter conflitos. Se a gente coloca duas pessoas para trabalharem numa mesma sala, vão ter conflitos. Um homem para conviver com uma mulher, vão ter conflitos. Uma autarquia para prestar um serviço para a sociedade, vai ter conflitos. O conflito é inerente à vida. Tá? E ele é potencialmente ruim, se ele for mal administrado, e potencialmente positivo, se ele for bem administrado. Tá? Que é um problemaço que nós tínhamos no Código de 73, também nos outros anteriores, e que nesse atual não está muito claro. O legislador podia ter sido muito mais feliz. Né? É que se trabalhava que o conflito ele tem vencedor, um ganha e um perde. Tá? E esse tipo de conflito é uma dinâmica que se chama de soma zero. Se um ganha e o outro perde, o mais um vai ser, vamos dizer assim, contrabalanceado por um menos um e vai dar zero. Só que isso não é verdade porque desconsidera custos operacionais. Se eu tenho mais um, menos o custo operacional. Então, é o que faz com que muitas pessoas, mesmo que saiam ganhando, queria dinheiro e recebeu o dinheiro ainda sai insatisfeita. Por quê? Porque tem custo operacional participar do Poder Judiciário, viver esse processo de resolução de conflitos. Mas mais do que isso, né? A ideia, como a gente estava dando exemplo na primeira parte dessa conversa nossa, eu quero ser feliz ou quero estar certo? Né? Então, o conflito ele tem que ser administrado, aproveitado como um meio de amadurecimento das minhas relações. O exemplo que o Jack Welch fez na GE. Opa, eu sei, ele falava, o quanto é caro para a GE escolher um fornecedor de determinado insumo. Eu não quero ter conflito com os meus fornecedores para ter que achar de novo outro fornecedor. Eu quero melhorar as minhas relações com esses fornecedores para ter relações mais eficientes. Então, a ideia de que o conflito ele pode ter dois vencedores ao mesmo tempo, né? Que é uma fala muito comum, ganha-ganha, todos. Né? Então, a partir desse momento, a gente começa a perceber que o conflito é potencialmente positivo se ele tiver uma resposta mais positiva. Então, e aqui vem o ponto, né? O que de bom o conflito pode trazer? Horas. O conflito pode trazer a paz, soluções, aproximação de pessoas, melhoria de serviços públicos, realização dos pedidos, né? Democratização de uma sociedade, melhoria na democratização da sociedade, pode trazer alegria, pode trazer realização. Horas, eu comento muito isso com a minha esposa, aqueles velhinhos que caminham na praia, felizes, etc., etc., eu aposto que a grande maior parte deles brigava quando tinha 5 anos de casado, 10 anos de casado, e assim por diante. Faz parte do processo de amadurecimento. Né? Eu acho que tem um grupo também que só toma tarja preta, remédio tarja preta e consegue resolver desse jeito. Não, mas eu não sei, eu ainda prefiro apostar que sentar e discutir, conversar, para tentar amadurecer, vai fazer com que a gente consiga crescer e se aproximar e, eventualmente, se Deus permitir, vivermos como velhinhos que podem curtir um ao outro de uma forma harmoniosa. Tá? Dando esse exemplo, exatamente para sinalizar que o conflito ele pode trazer coisas boas. Eu não preciso sentir, dentro de uma dinâmica relacional, que uma fala é necessariamente uma agressão. Tá? Vamos dar um exemplo. Estava com um colega magistrado lá do Paraná, no carro em Brasília, estávamos dirigindo e a gente estava falando sobre esse tema. Né? E em um determinado momento eu estava dirigindo e eu me distraí e fechei uma pessoa. Essa pessoa buzinou muito, botou a mão para fora, me mostrou um dos dedos que eu não me lembro qual foi, tá? E falou alguma coisa da minha mãe que eu não me lembro o que foi também. Tá? Tudo bem. Pergunto, ele estava me agredindo? Estava. Tá. Então, olha só. Vou perguntar para vocês, abrindo um parêntese. O que é isso aqui? É uma garrafa d'água.
É só isso ou pode ser mais coisas? Pode ser mais. Pode ser uma arma. Se eu jogar em alguém, se tiver um cesto de lixo pegando fogo, o que isso aqui pode ser? Um mini extintor de incêndio com gasificado, tá bom? O que mais isso pode ser se estiver ventando aqui? Peso de papel. Tá. O John Austin, que é um professor da Universidade de Harvard, ele tem um livro muito interessante chamado Como Fazer Coisas com Palavras. Tá? Então, o que ele diz, basicamente, é o seguinte. Eu agora estou conversando com vocês, estou falando muito, né, e preciso molhar a garganta de vez em quando. Para mim, neste momento, este objeto tem a sua maior funcionalidade se eu abrir, virar num copo e tomar água de vez em quando. Só uma garrafa d'água, para mim, nesse momento. Tá? Mas pode ter outras funcionalidades em outros momentos. E quem decide o que é isso daqui somos nós, de acordo com o contexto que nós estamos vivendo. Tá? Aquela frase de olha por onde você vai, seu sei lá o quê, né? Pode ser um pedido também? Pode. Tá? Trabalhar isso abrindo um parênteses dentro de um parênteses. Minha filha, quando tinha 3 anos de idade, um dia ficou acordada até bem mais tarde e me pediu até às 10 horas da noite, ela normalmente dormia às 8h30, 8h30, e ela vira e me pede uma boneca da Polly, alguma coisa assim. E, papai, eu quero. Não, tá bom, olha, daqui a 2 meses é o Dia das Crianças, a gente pode conversar. Não, eu quero amanhã, eu quero agora. E ela insiste. Aí eu... vamos ver como é que a gente vai fazer isso, etc. Aí ela vira e fala, seu chato, vamos exagerar um pouquinho, eu te odeio, e sai batendo o pé. Tá? Seu feio, alguma coisa assim, eu te odeio e tal. Pergunto para vocês acham que naquele momento eu ajoelhei, botei a mão na cabeça e comecei a chorar pensando, a minha filha me odeia, o que eu fiz de errado, meu Deus do céu. Não dá para acreditar nisso. Vocês concordam que fui eu que dei o significado para aquele discurso da minha filha? Qual o significado que eu dei? Ótimo, ela está me pedindo, papai, me bota para dormir, por favor, tá? E quando você puder, me ensina a negociar melhor também, né? É isso que ela está me pedindo, com outras palavras. Concordam? Que é a diferença de uma linguagem, de um interesse manifesto e de um interesse real. O que ela realmente queria era dormir, mas ela não percebia naquele momento que ela realmente queria isso. Ela achava que aquele momento era um momento de discutir a Polly. Tá? Então, aquilo ali não foi uma ofensa. Eu preciso virar para ela, não foi uma agressão, eu preciso virar para ela e educar. Ela está me pedindo, pai, me educa um pouquinho melhor. Você está indo bem, mas... Né? Muito bem. A mesma coisa com a pessoa do carro. Quem que vai definir se aquela fala é uma ofensa? Vai ser a pessoa que buzinou e botou para fora? Ou sou eu na hora de interpretar o que ela está me pedindo? Sou eu. E o que ela está me pedindo? Mas o que essa pessoa está me pedindo? Tá? Então, se eu tivesse uma tecla SAP, tá, de discursos ineficientes, transformando em discursos eficientes, tá, e apontasse para ele, apertasse, provavelmente ele estaria ali dando uma buzinadinha leve e diria, caro concidadão, por favor, dirija com mais atenção. Não é isso? Tá? Concordam? Era isso que ele queria só. Por favor, dirija com mais atenção. Não, ficou nervoso achando que ia bater o carro, não, enfim. Mas o ponto aqui nós, e não são só eles, nós todos, muitas vezes pedimos mal. E o nosso interesse real é muito diferente
do que é manifestado. Né? Então, a partir desse momento, quando eu começo a não interpretar os pedidos como agressões, e sim como pedidos mal realizados, eu começo a, eventualmente, não desencadear o mecanismo de luta ou fuga. Vamos dar alguns exemplos reais de conciliadores. Conciliador, logo depois de um treinamento, ouve do advogado: minha filha, me desculpa, mas você não está sabendo conciliar. A conciliadora ficou com vontade de responder: não sou sua filha porque eu não tenho pai bandido. Né? Assim, esse tipo de... Não, mas, francamente, um advogado saiu de casa com a intenção de eu vou insultar aleatoriamente você. Não. Ele estava pedindo alguma coisa de uma forma mais ineficiente. Não foi hábil na hora de pedir. A gente sabe o quê? Não. Então, se a conciliadora virasse e falasse: pois bem, doutor, eu estou vendo que alguma coisa aconteceu aqui que não o satisfez. E o meu papel aqui é realmente atendê-los da forma mais cordial possível e, claro, dentro do possível, atender os pedidos que estão sendo feitos. O que aconteceu? Pergunto, esta fala não faria com que ela demonstrasse por A mais B que ela sabe conciliar? Né? Por quê? Ela soube interpretar e ouvir o que realmente estava sendo pedido. Né? Então, nesse contexto, a gente começa a perceber que, quando a gente fala de teoria de conflito, um dos primeiros pressupostos é a gente aceitar que os conflitos vão acontecer e que não tem nenhum problema ter conflito. 2, eu não preciso interpretar como agressão gestos ineficientes de negociação. Gestos pouco persuasivos de negociação. Eu tenho que entender o que as pessoas estão pedindo. A partir desse momento, a minha reação passa a ser uma reação mais moderada, mais atenta, com mais desenvoltura, com mais amabilidade, com otimismo, com consciência verbal, com racionalidade. E faz, francamente, muito mais sentido. Dando alguns exemplos, né? Uma mediadora muito experiente fazendo uma mediação de uma relação contratual dentro de uma empresa. A empresa valia 400 milhões, tá? E os sócios discutindo, brigando entre si. No final da mediação, a empresa valia 1 bilhão. Por quê? Porque, naturalmente, investidores começaram a perceber que, olha, aqueles conflitos que tinham na empresa que faziam com que ela valesse X, agora não existem ali. A empresa vai valer muito mais. Bem, a primeira fala que uma das partes falou para a mediadora foi: olha, me perdoa, mas eu acho que vocês estão sendo muito pretensiosos de imaginar que a gente vai fechar um acordo aqui. Tá? A gente já contratou 2 consultores para reestruturar essa empresa e não chegamos a uma solução. Então, aqui na mediação, vocês acharam que a gente vai achar uma solução, desculpa, não faz nenhum sentido. A mediadora ouviu aquilo, né, olhou e falou assim: bom, doutora Tereza, obrigado pela franqueza, obrigado pela sua participação. Me parece da sua fala que a senhora gostaria de entender um pouco melhor como a mediação funciona. Né? Realmente, da sua fala também me parece que já houve muito esforço dos sócios para achar soluções. Isso é muito importante. É muito importante porque, olha, o conflito chegou até aqui, a mediação, depois de anos de tentativas e de esforço. E aqui a mediação requer uma continuidade desse esforço. Ao mesmo tempo, não é um processo de um dia. A gente provavelmente vai sentar algumas vezes, né, e ter que pensar em uma série de soluções, né, para muitos problemas que sequer foram apresentados ainda. Né. Então, o que a gente está percebendo é que realmente o processo de mediação é um processo longo, mas não é mais longo do que se deixar esse processo judicial seguir. Né? E então, no fundo, basicamente, por essas premissas aqui a mediação funciona. Ficou claro como é que a mediação funciona dessa resposta que a mediadora deu à pessoa e no final ela pediu desculpa por qualquer coisa. Tá? Então, a gente brinca na hora de explicar essa parte de reação, né,
aquela história do filme Sexto Sentido, do Bruce Willis, obrigado. Né? Que tem um menininho que via fantasma, via gente morta. Né? Bons mediadores e bons conciliadores veem gente viva. Eles veem o que realmente as pessoas querem quando elas buscam o Estado, buscam o Poder Judiciário. E a nossa grande dificuldade é que nós vivemos um histórico em que o trabalho do operador do direito, o operador de processo de resolução de disputa, é de analisar a literalidade. Pediu, a gente dá. Não pediu, não pode dar. Essa regra continua para a heterocomposição. Para a autocomposição tem que ser o que está precisando, quais são as necessidades, quais são os interesses. Tá? E a partir desse momento, a gente começa a perceber que nós todos pedimos muito mal e faz parte do trabalho do conciliador identificar adequadamente os pedidos. E aí voltamos à situação do casalzinho. Ele vai buscá-la com 3 horas de atraso. Né? A pergunta é, conflito é potencialmente positivo? Então vamos lá. A moça está esperando o rapaz por 3 horas e ele chega para buscá-la, para levar ao cinema, alguma coisa assim. Tá? O que há de positivo aí? E ela se irrita profundamente. O que há de positivo aí? Do ponto de vista... Ótimo, excelente ponto. Do ponto de vista do rapaz, ela gosta dele. O ponto do colega é, se não gostasse, ela francamente esperaria 20 minutos, meia hora, e iria embora. E ele gosta dela, senão ele não iria. Perfeito. Ótimo. Tá? Ela quer ter esse tipo de relacionamento com ele? Em que ele chega atrasado 3 horas e está tudo bem? Não. Ela quer ter um bom relacionamento com ele. Tá? Então, desses pontos positivos que a gente imagina do conflito, se ela virasse e falasse, onde é que eu fui amarrar meu burro de namorar alguém tão egoísta como você? Como é que você me chega com quase 3 horas de atraso? E ele virasse para ela e falasse, Tereza, da tua fala eu estou vendo que você está muito chateada, né? E me parece que você está muito chateada porque você queria estar comigo. Né? Você está chateada porque você quer saber o que gerou esse atraso, tá? E que você queria curtir a noite comigo. Eu quero que você saiba que eu também queria estar aqui. Eu também queria ter chegado na hora. E eu só cheguei nessa hora porque, eu acho que você não está sabendo, senão você não estaria chateada desse jeito, né? A mãe do Sérgio está hospitalizada e eu estava com ele. E se você está chateada desse jeito, é porque você não percebeu que o meu celular ficou no teu carro. Né? E eu não tinha como pedir o celular do Sérgio naquele momento. E eu não vim aqui para te levar para o cinema. Eu vim aqui porque eu queria estar contigo, mas a gente precisa continuar dando apoio para o Sérgio, porque você se lembra o que ele fez quando a minha mãe faleceu. Tá? Aí eu te pergunto, eu queria estar contigo. Tá? Você dá conta de voltar para o hospital comigo? Ok. Ele, claro, ele vai lá, dá um beijo e eventualmente vai para o banheiro, deixa ela reabsorver a adrenalina. O corpo humano demora 20 minutos para absorver a adrenalina. Nada que ele vá falar vai fazer com que ela mude assim. A adrenalina já estava lá. Então, eu brinco dizendo aquela máxima do Milor Fernandes, né, que é o melhor substituto para a presença de espírito é a ausência de corpo. Né? Ele sai da frente um pouquinho, deixa ela pensar. Ela não precisa ficar olhando para ele para saber se é verdade ou se não é e tal. Né? E aí deixa reabsorver. O detalhe muito interessante aqui, e aí algumas pessoas, mas se ele não estiver no hospital com o Sérgio e a mãe, se ele estiver num bar tomando cerveja, tem uma outra solução muito, muito boa para ela, né, que chama-se namorado novo. Né? A ideia de conciliação não é que todos os conflitos têm que terminar com as pessoas caminhando de mão dadas na praia em direção ao pôr do sol. Não é assim. Algumas vezes, olha, ele quer uma coisa, ela quer outra.
Agora, a ideia aqui é pensar em muitos casos que podem ser muito mais bem resolvidos se a gente começar a identificar o que de bom tem nesse conflito. Então, minha filha falando comigo daquele jeito, o que de bom tem? Opa, é uma ótima oportunidade de educá-la. Ele, eventualmente, tendo esse tipo de resposta, provavelmente está colaborando. E assim, ele não está mais atribuindo culpa, ele está buscando solução. Ele não está mais tentando julgar e dizendo você está errada de falar assim comigo. Ele está tentando resolver. Não quer reprimir comportamento, você não pode falar comigo desse jeito. Não, ele está tentando compreender o comportamento. Se você está falando comigo desse jeito, e normalmente você é muito afetuoso, é porque você está muito chateado. Se você está muito chateado, é porque alguma coisa está muito importante para você não está acontecendo. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu acho que você queria muito sentir que eu gosto muito de estar com você. E sem querer ser pretensioso, acho que é porque você sente por mim o que eu sinto por você. Eu quero que você saiba, e ele vai e justifica. Ele não analisou fatos. Ela falou gritando comigo. Ou ela vira e analisou fatos. Ele chegou com 3 horas de atraso. Analisou intenções. O que ela quer? Que tipo de dinâmica ela quer? Não recordou regra, tenta construir uma regra ou norma, agregou a regra. Então tem que ligar se for chegar com mais de meia hora de atraso? Tá. E quando o celular tiver quebrado, alguma coisa assim, a gente vai acomodar exceções, ok? Não decidiu sozinho, compartilhou o poder decisório. Aí a gente começa a perceber, quando se fala em moderna teoria de conflito, é que, no fundo, é como se fosse, eu brinquei com a tecla SAP, nós estamos aprendendo um novo idioma, que é competências comunicativas de despolarização do conflito. Isso é muito difícil, principalmente porque nós não somos educados dessa forma. Nós somos educados, muitas vezes, ele te bateu, vai lá e dá um tapa nele de novo. Não deixa, não. Ou, e as dinâmicas são dinâmicas muito complexas, de muita competição, de muita polarização. Então, no fundo, quando a pessoa pede X, a gente imagina que ela realmente quer X. E o exemplo do Alexandre que eu dei é um exemplo ótimo, porque o que o Alexandre queria era absolutamente legítimo. Era conviver mais com o pai. Era sentir afeto do pai. E, realmente, isso é algo que o juiz não pode nunca determinar. E eu dou um outro exemplo muito semelhante de a minha orientadora de doutorado, que a irmã era parte num processo no Rio de Janeiro, e a juíza virou para ela, que estava reclamando de alimentos, mas aproveitou a audiência para dizer que o pai não estava visitando o filho. Então, olha, excelência, eu queria só registrar que ele também não está convivendo. Vejam como as pessoas pedem mal. Ela pediu mal, o que ela queria, excelência, eu queria o seu apoio para a gente achar alguma solução em que ele pudesse, aproveitando o tempo dele, mas demonstrar, e se aproximar e mostrar o homem que ele é, acho que uma figura masculina importante na vida da minha filha, etc, etc. Ela provavelmente poderia ter negociado isso de uma outra forma. Mas a juíza respondeu para ela, olha, você me desculpa, mas eu não posso obrigar ele a amar tua filha. Ela ficou assim, assustadíssima, e é engraçado que o que ela tirou daquele processo foi a mágoa da juíza, de insensibilidade. E, no fundo, a gente está falando que, olha, nosso papel hoje não é mais exclusivamente dizer quem está certo e quem está errado, é achar soluções. No campo da dinâmica familiar, hoje tem um projeto iniciado no CNJ há 3 anos, existem as chamadas oficinas de parentalidade. O casal está se divorciando, bota para conversar com um assistente social, um psicólogo, por 4 horas, falando sobre os equívocos mais comuns de casais que estão se divorciando. Que tipo de conflito faz com que
as coisas fiquem mais amargas. Por exemplo, quando um começa a falar mal do outro para os filhos, né? Quando um começa a passar recado, esse tipo de coisa. Então, é uma aulinha básica e mostrando o quanto que os filhos ficam mais felizes e, por conseguinte, os pais também, quando os conflitos são melhor resolvidos, sem necessariamente a preocupação de quem está certo e quem está errado. Pois é, a preocupação da súmula vinculante não é em relação a esses direitos disponíveis ou alguns componentes básicos de interesses públicos, que é o que normalmente versa a Justiça Federal, que a gente percebe. Desculpem, não tem como não fazer a crítica, e é algo que todos que trabalham de alguma forma com a Justiça Federal vivenciam isso. Em muitos aspectos, os juizados especiais federais viraram um posto avançado do INSS. Tá? Então, questões que são básicas, que as pessoas muitas vezes recorriam por considerarem um dever do procurador recorrer, mesmo tendo decisão reiterada. Então, é nesse contexto que entram súmulas vinculantes, não é num contexto de espaço dispositivo ou alguma coisa assim. Na Justiça Federal, inclusive, a proposta de conciliação, como a doutora Mônica indicou, ela já vem construída de uma forma muito hábil antes. Já está bem consolidada aquela prática e, em relação à questão jurídica, não tem muito mais espaço de interpretação ou de discussão. Então, a gente percebe que, no fundo, importa muito pouco, não afeta. O procurador ele precisa ter uma autorização para conciliar. E o procurador tem que ter uma autorização para conciliar. Eu acho que o CPC e a lei de mediação tentou apoiar no sentido de elastecer essa autorização, mas, no fundo, a gente está percebendo que é muito mais uma prática gerencial da AGU do que a necessidade de uma norma positivada que autorize. Então, precisa haver uma mudança cultural. E eu, antes de entrar na magistratura, fui procurador federal. E era muito interessante ver que a espada de Damocles era: vou responder administrativamente se eu sair da linha. Então, a gente brincava que algumas vezes a gente fazia, seria ótimo se eu pudesse desligar a câmera, o que se chamava de advocacia de sogra, né? Que a gente advoga e torce para perder, né? Então, eram muitos casos assim, que você fala, poxa, mas o jurisdicionado está certo, e eu não posso assim, não dar o meu melhor para... E hoje a gente percebe que isso já está mudando, isso já tem quase 15 anos, hoje já está mudando, está caminhando para uma relação mais centrada em efetividade da realização dos interesses públicos. Antigamente era uma fala só: não podemos conciliar pelo princípio da indisponibilidade dos interesses públicos. Hoje a fala que está tentando ser trabalhada na AGU é: não podemos deixar de conciliar pelo princípio da indisponibilidade dos interesses públicos. Por quê? Os interesses públicos são muito mais bem realizados se pela conciliação. O papel do INSS é exatamente a estrutura de seguridade social ampla e eficiente. Isso eles vão conseguir com conciliação muito mais do que, eventualmente, fazendo um processo chegar até o Supremo. A Caixa Econômica Federal entrou num trabalho muito rico, muito inteligente, de olhar quantos recursos extraordinários no Supremo realmente eles achavam que eles tinham chance de ganhar e que eram legítimos. Então, eles tinham, o número é 341, se eu não me engano, recursos extraordinários. E eles desistiram de 339. Eles seguraram só 2 lá. Agora, imagina como é que está o assessor do ministro, o próprio ministro, sabendo que esses são os 2 que a Caixa realmente acredita que tem que ganhar. Fator persuasivo. E mais do que isso, da onde sai o dinheiro
de estrutura do Supremo para funcionamento, da onde sai o dinheiro de estrutura da Caixa, né, da onde sai... Isso é tudo dinheiro público. Então, recorrer de uma forma frívola é jogar dinheiro fora. E isso, sim, atenta contra interesse público. Então, e é muito interessante, ouvindo um advogado da Caixa, que é o Salvador, que é uma pessoa que já está há muito tempo trabalhando com isso, ele falou um negócio que eu achei muito sábio. Ele falou, olha, ultimamente, inclusive, a gente tem se permitido errar pró-consumidor. Então, a gente fala, olha, isso aqui nem era devido, não estou sentindo que isso é devido, mas quer saber? Você dê. Sabe por quê? Normalmente, quando o banco erra pró-banco. Então, a gente pode se permitir errar um pouco pró-consumidor também. E olha como isso daqui é absolutamente alinhado com o princípio do interesse público, porque isso permite que ele, muitas vezes, faça a função que o banco tem que exercer. Né? Então, doutora, nós não podemos esquecer que é banco. Eles não perdem. Nunca perderam. Até a Engeia, que foi criada para unificar os créditos, os débitos, né? Os créditos que não eram pagos e que era problema, era para ser uma empresa deficitária. Hoje ela é superavitária em razão da conciliação. Banco não perde. Mesmo quando a gente pensa que perde. Então, e a gente pode ter um sistema, e há rumores, pelo menos lá no meu estado, TRF da primeira região, né, Bahia, de que existem orientações de indeferimento proposital de benefícios. Então, que algumas agências estão recebendo a indicação, olha, 20% dos pedidos têm que ser indeferidos. Poxa, isso beira a conduta criminosa. É tão errado indeferir um pedido que tem fundamento quanto dar um benefício que não tem fundamento. Isso é absolutamente atentatório ao interesse público. Não pode, não pode, não pode. Então, é nesse sentido que a gente começa a perceber essa nova visão. E isso gera uma preocupação de Poder Judiciário Federal, né, o Poder Judiciário, né, na atuação federal, é um grande gestor de conflitos da sociedade envolvendo entes públicos. E precisa ajudar esses entes públicos, muitas vezes, a entenderem quais são os reais interesses públicos. Né? A mesma situação que a gente tem do caso Alexandre. O Alexandre pede dinheiro. Né? Meu Deus, ele não queria dinheiro. Ele queria melhoria de relação. Né? O INSS pede desconto. Ele não quer isso. Ele só não sabe que ele não quer, mas ele não quer isso. É a mesma questão do Alexandre. Nessa mesma mediação lá de R$1 bilhão, uma outra parte virou e falou o seguinte, olha, eu já estou muito cansado, já estamos há 7 anos com esses conflitos, tá? Eu só quero os meus 25 milhões e eu quero nunca mais olhar para o rosto dessa pessoa. Ele apontou para o próprio pai. Eu rezo por ele todos os dias, mas eu nunca mais quero vê-lo. Tá? Vem cá, realmente o que ele quer é só dinheiro? Não. Tá? Aí, muito interessante, era uma comediação. O mediador mais novo vira para ele, na primeira sessão individual, e fala, bom, da sua fala eu estou percebendo que essa é uma situação que te causou muito aborrecimento, tá? E que você gostaria muito de ser respeitado e gostaria muito de melhorar o seu relacionamento com o pai. Ele vira para o mediador e fala, não, você não entendeu nada do que eu falei. O que eu quero é 25 milhões de reais e quero nunca mais olhar para a cara dessa pessoa. O que ele está dizendo para o mediador? Ei, calma lá. Veja no final da noite. Não vem me reeducar em relação aos meus interesses. Está cedo. O mediador pede desculpa. Pois não. E 2 meses depois, ele vira e fala, começa a dizer, eu queria muito que os meus filhos convivessem com o meu pai, mas não dá, porque, olha, meu pai faz isso.
Aí o mediador vira e responde: então você gostaria que seus filhos convivessem com seu pai e gostaria que seu pai não fizesse mais isso, isso e isso. Então vamos tirar esse discurso negativo e trazer para um discurso positivo. Você gostaria que seus filhos convivessem com seu pai e que seu pai fizesse A, fizesse B, fizesse C, é isso? É. Aí vai lá para o pai, depois conversa dizendo, e o avô já dizendo: queria muito conviver com os netos, não conheço e tal. É preciso fazer A, B e C? Ok. Então começa a fazer passos pequenos. Né? E a gente começa a perceber a beleza do processo. Né? O processo de resolução de conflito é um processo muito bonito. Né? E que depois de 8 meses, essa família narrou, inclusive, para a mediadora, que o avô levou o neto para tomar um sorvete sozinho, sem a presença do pai, e que começaram a se entender e assim por diante. E mais 4 meses até eles resolverem os problemas tributários, né, que o acordo gera desafios tributários, né, de planejamento tributário. E eles conseguiram fechar um acordo depois de 1 ano e 2 meses. E é muito interessante que quando a gente fala isso em relação à esfera federal, é a mesma coisa. Né? Hoje, há 7 anos, tinha procurador que não aceitava fechar acordo em cancelamento de benefício por morte. Por erro, claro. Então, cada vez mais a gente nota que é uma mudança que está sendo feita no Poder Judiciário, mas aos poucos também está sendo feito nos nossos usuários, e que é nosso papel, aos poucos, orientar. Então, estou comentando isso mais para que entendam, não se frustrem com isso. É um processo longo e, ao mesmo tempo, está sendo em pouquíssimos anos. Quando a gente fala o que aconteceu na Justiça Federal há 10 anos, a produtividade, inclusive, da Justiça Federal há 10 anos e a produtividade de hoje, francamente, é extraordinário. E é muito interessante porque o Brasil tem uma série de problemas, uma série de desafios, mas a gente começa a perceber que a gente tem um poder judiciário que potencialmente pode ser um dos melhores do mundo. Na minha opinião, na justiça eleitoral já é. Consegue ter uma situação em que, vamos dizer assim, não é decidido pelo Supremo e não é um governador que decide quem é o presidente do país, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos. É muito positivo. A Justiça Federal mesmo, se compara com a Justiça Federal de outros países, as justiças federais, poxa, tem uma produtividade extraordinária, uma eficiência imensa. Não é perfeita, nenhuma das justiças mas está melhorando muito. Então, entendam que, claro, não vai ter acordo, a consolidação é feita previamente aos mutirões, aos trabalhos dos conciliadores, né? Precisa haver uma comunicação franca em relação a, olha, procurador X, Y e Z está agindo dessa forma, para que a gente possa educar e orientar. O ponto mais importante aqui, nesse momento, é exatamente pensarmos: isto faz parte de uma visão de conflito potencialmente construtivo. Eu opto, e esse é o ponto do John Austin, eu opto o que eu faço com as palavras, eu opto o que eu faço com o objeto. Eu tenho uma escolha. Né? E o papel do operador do direito dentro do Poder Judiciário é exatamente ter essa escolha. Então, eventual discurso eu falo isso, claro, já aconteceu muitas vezes comigo, o advogado vira e fala que eu não estou sabendo aplicar o CPC. O que ele está me pedindo? Aplica com rigor técnico e me dá a opção de recorrer. Então, o advogado fala: doutor, com todo respeito, eu brinco sempre, sempre que o advogado fala com todo respeito, lá vem bomba depois. Doutor, com todo respeito, o senhor não está sabendo aplicar o CPC. Doutor, muito obrigado pela franqueza. Para mim é muito importante que o senhor se sinta muito confortável para comentar os seus desconfortos aqui. Comento que uma das minhas maiores preocupações é que o senhor se sinta muito respeitado nesse ambiente. E, ao mesmo tempo, me parece que o senhor gostaria de uma aplicação técnica do CPC. Vou fazer o seguinte: vou registrar isso da forma mais articulada possível, tá? E vou dar a opção para o senhor eventualmente manifestar aí resignação. Concordamos assim? Muito bem. Está se sentindo respeitado, doutor? Estou. Muito bem, continuamos. Pergunto: estou me humilhando perante o advogado ao agir dessa forma?
Não, não estou. Muito pelo contrário. Tá? Estou demonstrando um componente muito importante, que é controle do ambiente emocional da audiência. Né? De novo, é uma relação de poder do conciliador do prestador com o tomador de qualquer serviço. O meu dentista, o meu médico, enfim, tem essa relação. Tá? Então, o conciliador com o advogado também. Quem controla o ambiente emocional? É o conciliador, é o juiz. Tá? Então, de novo, imagina aquela situação. Minha filha vira e me pede a boneca da Polly e fala que me odeia. Eu viro para ela, ah, é? Ah, é? Então eu estou de mal com você e eu também te odeio. Concordo que se eu tivesse algum tipo de reação, não tão exagerada assim, mas eventualmente fiquei mal-humorado, fiquei bravo e tal, eu estou dizendo para ela que ela controla o ambiente emocional da nossa conversa. Eu estou dando o espaço de controle emocional para uma criança de 3 anos. Está errado, né? A mesma coisa a gente pode falar da relação de conciliador com partes. Eventualmente, a gente conhece milhares de exemplos que as pessoas trazem dos vários estados diferentes. É o advogado que bate na mesa e fala, filhinha, pode fechar o termo que não tem acordo. A pessoa, o filhinho, e a pessoa se sente ofendida com o filhinho. Ele vai dizer, olha, eu interpreto esse filhinha ou filhinho como agressão. Se eu interpretar isso como uma agressão, eu vou ser prejudicado. Eu posso interpretar isso como um pedido. O que ele está pedindo? Eu não sei. Doutor, me parece que o senhor gostaria que nós não conduzíssemos uma conciliação exatamente por quê? Não, porque eu estou com um tempo muito apertado e aqui é só uma questão de direito. Está ótimo. Então, a sua preocupação é que os direitos do seu cliente sejam respeitados e, ao mesmo tempo, a conciliação siga num prazo curto. Para mim é muito importante entender isso, porque nós queremos muito atendê-lo e atender também a sua cliente. E veja, ser ouvido significa ser levado a sério. Então, eu quero muito ouvi-lo e quero muito ouvir a sua cliente. Nem que, talvez no seu caso, o senhor esteja manifestando, e eu respeito isso, que discutir as questões jurídicas não faça sentido, mas pelo menos para a sua cliente poder colocar para fora e discutir algumas questões e até, eventualmente, a gente fecha acordo em relação às questões que não são juridicamente tuteladas. Isso aqui a gente vai respeitar o espaço de advogado que o senhor está trazendo. Tá? Quero muito que o senhor entenda que eu quero aqui respeitá-lo. Percebem que, a partir desse momento, a gente está mostrando controle, está mostrando protagonismo. Né? Isso é fundamental no nosso trabalho. Bom, continuamos. Um detalhe muito interessante quando se fala em teoria de conflito é que o conflito ele não se desenvolve instantaneamente. Tá? Então, vamos imaginar, a pessoa leva uma fechada, xinga a mãe do outro, o outro xinga a mãe do primeiro de volta, eles vão trocando acusações, aí para, e aí os dois vão às vias de fato. Tá? Então, vocês percebem que o conflito não saiu do nada para as vias de fato instantaneamente. Ele seguiu uma escalada, uma espiral, ele vai crescendo. A gente brinca muito quando fala sobre isso, dando exemplo de escola. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo porque tem um componente cultural muito forte. Então, estava lembrando das nossas brigas, das minhas, né, de menino de 5ª série. Então era assim, estava no meio do jogo de futebol, um levava um drible, o resto da turma grita olé, quem levou o drible se sente ofendido pelo olé, tá? Na próxima rodada faz uma falta, uma entrada mais dura, quem levou a entrada dura levanta, sacode a poeira e xinga o primeiro. Na nossa cultura, os primeiros xingamentos são xingamentos de capacidade psicomotriz ou intelectual mesmo, chama de burro, perna de pau, barbeiro, alguma coisa assim. Né? Faz parte da nossa cultura, começar desse jeito. Né? E aí o segundo, quando vai responder ao xingamento, não responde na mesma altura. Na 5ª série isso já não pode acontecer. Tá? O meu filho de 2 anos, se isso acontecer, ele se entende razoável. Feio é você. Tá? Mas não pode ser o grosseiro ou o seu
perna de pau é você. Na quinta série, não. Se espera, e aí vem a espiral, um agravamento do insulto. Né? Aí se agrava o insulto. Né? E vai se agravando até, na nossa cultura brasileira, entrar em questões de sexualidade. No caso das mulheres, envolve relações múltiplas ou remuneradas, né? Vamos dizer assim. Né? No caso dos homens, normalmente relações homoafetivas. E aí não é o tipo de xingamento, não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo que isso faz parte da nossa cultura. E aí xinga a mãe. Xingou a mãe quer dizer o quê? Exatamente, vias de fato. Tem que ir para o braço. Né? Então, a gente percebe que tem um componente cultural muito forte, porque no trânsito, quando o cara xinga a mãe, eu brinco muito, na quinta série a gente aprendeu isso com os nossos bons colegas mediadores, né, que falavam, vai deixar? Né? Vai deixar barato? Né? E risca no chão e fala, pisa aqui quem for homem, né? Ou cospe aqui, não sei se vocês conhecem isso. Né? Então, ou seja, é um componente cultural. Aí a ideia, né, que em conflitos a gente não desfaz a espiral instantaneamente. Né? Demora para desfazer. Né? E um detalhe muito interessante, não é porque é Justiça Federal que não tem espiral. Né? Quando vocês forem lidar com dano moral em caixa, a pessoa está chateada com o gerente do banco. Porque o gerente destratou, o gerente falou alguma coisa na frente da minha sogra, o gerente falou alguma coisa para minha esposa. Né? E é uma espiral. Né? Então, certamente, ela pode ser desfeita, mas ela não vai ser desfeita instantaneamente, ela vai demorar para regredir. E esse é um ponto muito importante, precisa ser bem compreendido. Né? A ideia aqui, e é muito importante compreender, é exatamente que isso vai ser feito com consciência, olha, é um passo de cada vez. Né? E o ponto, quando se fala em teoria de conflito, é que o conflito, então, se abordado de forma apropriada, né, ou seja, com técnicas, ele pode ser um importante meio de conhecimento, de amadurecimento, de aproximação dos seres humanos. Tá? Quando conduzido corretamente, ele pode impulsionar relevantes alterações em relação à ética e responsabilidade profissional. O novo Código de Ética da OAB está sendo trabalhado hoje, né, esse período aí. E um dos pontos que eles estão discutindo, que eu acho fundamental, é a questão dos chamados honorários conciliatórios. Né? Então, nós temos uma situação de honorários sucumbenciais. Se eu ganhar a ação, eu ganho X. Mas se eu fechar um acordo, eu não ganho X. Está errado. São muito resistentes, com razão, porque eles não estão sendo estimulados adequadamente. Então, a ideia aqui que a gente começa a perceber, olha, o conflito precisa gerar essas preocupações de responsabilidade profissional mesmo. Né? Significa o advogado cobrar corretamente. Corretamente significa não receber 50% dos benefícios. Está errado. É muito dinheiro a custo de... E é muito interessante. Uma comarca que eu tinha era do lado de um juizado especial federal, eu sou juiz estadual. Né? E eu falei, mas doutora, olha, eu negociei com o prefeito vai botar todo mundo num ônibus e levar lá para o juizado especial federal. Por quê? Lá eles resolvem em muito menos tempo, né? E não vai ocupar o meu tempo de audiência aqui. Né? E é um desespero que a gente tem isso aqui, a competência delegada. Né? Aí a doutora, não, muito obrigado. Claro, as questões dos honorários. Então, claro que isso aqui tem que ser discutido, tem que ser pensado, soluções. Né? Bom, falando sobre teoria de conflito, basicamente esses são alguns pontos. Eu acho que talvez os principais. Né? E aí eu não queria entrar em temas... Outros colegas. Eu ainda tenho que falar sobre política pública do CNJ, não é isso?
Deixa eu só pular alguns. Esses temas vão ser tratados por outro palestrante. Aqui eu entro. Tá? Então, falando sobre política pública, a gente já chegamos no último ponto da fala. Em 2010, e só para deixá-los tranquilos, se quiserem copiar esses slides, eles estão no computador lá dentro, então está disponível, não precisam se preocupar em, eventualmente, copiar o que está escrito. Começou-se a compreender a necessidade de uma política que estruturasse a atuação dos conciliadores, dos mediadores e, principalmente, desse a oportunidade para magistrados planejarem um sistema consensual para o tribunal. Então, antigamente, então, o juiz identificava, poxa, eu vou ter 60 mil novas ações. Então, deixa entrar e eu vou julgando uma a uma. Não fazia sentido. Então, começava a se pensar, olha, precisamos ter mais estrutura e empoderar os magistrados para poderem gerir essa situação. Tá? Então, o CPC mudou, de 73, mudou na década de 90, essas mudanças a gente não sentia de uma maneira tão clara. Né? 9.099 também não sofreu o impacto de mudança cultural tão substancial na parte de conciliação. A conciliação do juizado especial gerava índices de acordo de 30% a 40% na Justiça Estadual. Os dados da Justiça Federal, infelizmente, eu não conheço, mas eu acho que até eram menores naquela época. Ou seja, não mudou a cultura. E é muito interessante porque mudança de cultura é algo muito complexo. Né? A cultura é o software da mente. Tá? Como é que eu mudo isso aqui? Como é que eu faço um upgrade nisso? Então, estamos na década de 80, e eu me lembro, na minha infância, andando, a gente passava muito aqui no litoral norte, né, em Caraguatatuba, São Sebastião, né, e ali tinha umas cachoeiras do lado acho que aquela ali é Rio Santos. Não? E aí o pessoal tomava cerveja e jogava na cachoeira, né, assim, era esse tipo de coisa. Né? Não tinha problema isso. Por quê? Porque a nossa cultura, o software, funcionava numa versão, não diria nem 1.0, do ponto de vista de consciência ambiental. Né? Como é que muda essa cultura? O que nós podemos fazer? Né? Outra situação, quase ninguém andava de cinto de segurança. Como é que muda a cultura para que as pessoas passem a andar de cinto de segurança? Né? Lá atrás começou-se a pensar numa estratégia de comunicação social, a fazer campanha, etc., e, ao mesmo tempo, aliado com estímulos. No caso do cinto de segurança e da poluição ambiental, era estímulos negativos. Fez, recebe multa. Né? No nosso caso, quando a gente fala de conciliação, não dá para pensar em multa. Litigância de má-fé já é um sufoco. Se a gente for olhar o que o STJ considera como litigância de má-fé, e nenhuma crítica ao STJ, é reflexo da cultura jurídica brasileira. Né? Nossa, é muito difícil. A pessoa tem que entrar com embargos, e aí sim ele é considerado litigante. Exato. Então, nessa situação, a gente começa a perceber um grande desafio, mudança cultural. Mudança cultural em que sentido? De uma dinâmica adversarial, de uma dinâmica de conflitos negativos, de soma zero, para uma visão de poder judiciário como facilitador de uma sociedade mais harmônica. Né? E que essa harmonia, essa paz, não seja aquela pax romana, decorrente de ações violentas, e sim uma paz democrática, consolidada, construída por muitas mentes com respeito mútuo e assim por diante. Então, com a preocupação de
criar essa resolução, a primeira coordenadora do Movimento pela Conciliação, que era a conselheira Germana de Moraes, que é uma juíza federal, se eu não me engano, da 5ª Região, não é? Não. A Germana é federal. Só não me lembro que é... Bom, a Germana... Não, a Germana era a primeira, 2005. Ela falou assim, poxa, precisávamos ter uma resolução que trabalhasse isso. E uma resolução que trabalhe isso é algo imensamente desafiador. Na época, um dos membros do comitê gestor era o professor Cazul, né? Então, ali se criou um grupo que pensou como é que a gente vai criar uma estrutura de poder judiciário que funcione, né, para mudança de cultura. E aí que se gestou, depois de muitos anos, essa resolução 125, né, do CNJ, que cria a política pública nacional de resolução adequada de disputas. Se pensou em resolução adequada de disputas e não alternativa, porque a ideia não é dizer que é alternativa ao Poder Judiciário ou à heterocomposição. A heterocomposição é absolutamente adequada para alguns conflitos, não para todos. Então, a ideia era exatamente pensar em qual instrumento usar para qual tipo de conflito. Isto é resolução apropriada de disputas, seja heterocomposição, seja autocomposição. A proposta de disseminar a cultura de pacificação social, estimular a prestação de serviços autocompositivos de qualidade, iniciou-se com uma preocupação de Semana Nacional de Conciliação. Naquela época, já começou a gerar um imenso desconforto na Justiça Federal, principalmente de advogados públicos, de vamos conciliar, porque começou a provocar, temos que conciliar. Então, começou-se a pensar nesse tipo de solução. E começou a se incentivar os tribunais a organizarem e planejarem programas amplos de autocomposição. A gente percebe, e hoje a gente começa a perceber assim, resultados extraordinários. E depois de alguns projetos, índices de conciliação que antes eram de 30%, foram para 85%, 90%. Aí a gente começa a ver que isso é realmente mudança de cultura. A proposta era mudar o rosto do Poder Judiciário. O Poder Judiciário até hoje é um lugar em que as pessoas não gostam de ir. Não pode ser isso. Tem que ser um lugar onde as pessoas vão para ter os seus conflitos resolvidos, vão para se sentir respeitados, vão para se sentir que os impostos estão sendo bem empregados na função de harmonização da justiça. É um aspecto muito interessante e muito importante pensar. Hoje, claramente, nós vivemos crises institucionais. A sociedade olha para o Estado em muitos aspectos com muita descrença. E é muito importante considerarmos que a conciliação é também uma forma de mostrar para a sociedade como um todo que, sim, nós conseguimos funcionar bem. É possível a prestação de serviços razoavelmente eficientes no âmbito público e assim por diante. Então, é importante em vários níveis diferentes e essa ideia de mudar o rosto é um imenso desafio, porque a gente está mudando coisas que eram assim, não há décadas, mas há milênios. E está mudando agora. E não é só nisso que está mudando agora. Se a gente for olhar como é que era o processo de divórcio na época de Roma, normalmente envolvia a mulher morrendo. Começou a ser mudado na década de 70 e agora começou a ter um processo que respeita a mulher, que é fundamental, óbvio. Então a gente começa a perceber que, de novo, em dinâmicas familiares, a gente tem uma mudança de milênios que está acontecendo agora, de respeito à pessoa humana, de preocupação com eficiência, com estímulo à realização pessoal do usuário do sistema, no caso das varas de família, mas também nas questões de sistema financeiro de habitação, previdenciário, a desapropriação e assim por diante. E é uma mudança belíssima. E aí a gente começa a ver que, poxa, é maravilhoso poder participar dessa mudança do rosto do judiciário. Bom, e o que é esse rosto do judiciário? As pesquisas sobre o poder judiciário têm sinalizado que
o jurisdicionado percebe o judiciário como um local onde terão impostas sobre si decisões e sentenças. Mas, de novo, isso é substitutivo, como diria o Kiovenda. É a atividade secundária de resolução de conflitos. A atividade primária, ele mesmo, no século passado, já dizia, é a negociação. Então, a proposta aqui é estabelecer nova face do judiciário, um local onde as pessoas buscam e encontram suas soluções. Um centro de harmonização. E é um centro em que, sim, o Poder Judiciário, no Madison versus Marbury, estabelece o Judicial Review, né? Quer dizer, é onde o Judiciário corrige algumas atuações, se permite corrigir algumas atuações do Executivo. Você entendeu que isso aqui, sim, é papel do Judiciário. Tá? E, sim, um passo a mais, estimular boas práticas gerenciais. Não dá para ter o mesmo erro cometido dezenas de milhares de vezes. É impensável. Faz parte de um judicial review mais amplo. Mas é trabalho nosso ajudar, não é vestir a camisa de administrador e dizer que a gente agora vai ser administrado desse jeito. Não, mas é ajudar para que o serviço público possa ser melhor prestado. Como? Por meio de duas estruturas. Essas estruturas, em cada TRF, ganham nomes diferentes. Mas a Resolução 125, e nisso, ela acertou muito em muitos aspectos. E talvez não tenha acertado tanto na hora de estabelecer a Justiça Federal, porque daquele comitê que discutia sobre isso no CNJ e do outro comitê que trouxe a primeira minuta, curiosamente não tinha nenhum juiz federal. Dá para acreditar. É só ler a redação. E aí a proposta lá é ter um núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, que é o cérebro autocompositivo, é quem vai fazer o planejamento, a inteligência do programa autocompositivo daquele tribunal. Então, olha, eu sei que eu vou ter X mil ações entrando desta agência, eu vou ter outras dezenas de milhares de ações vindo desse outro órgão. Né? Como a gente vai planejar? E algumas vezes é sim fazer conciliação, outras vezes é fazer uma ação coletiva, outras vezes é uma ação civil pública, tem outras formas. A ideia ali do núcleo é exatamente desenvolver a política judiciária local. Ao mesmo tempo, promover capacitação, né? Instalar centros judiciários de solução de conflitos, que na Justiça Estadual é fundamental, né, ter uma estrutura na comarca de Jundiaí, na comarca de Botucatu, em Agudos, ou onde seja. Né? É fundamental ter uma estrutura, porque ali o contato é contínuo. Na Justiça Federal, são as centrais de conciliação que não precisa ter em toda a subseção. Né? Assim, e aí funciona muito melhor. E que, curiosamente, não é isso que está escrito na resolução. Ou seja, a resolução precisa mudar nisso. E mostra muito também a necessidade da relação do operador com a norma. A gente vê, olha, é muito mais importante que a resolução se adeque à realidade eficiente que já existe do que o inverso. Né? Então, mas a proposta é exatamente o que o núcleo... A Justiça Estadual ela tem fóruns em todas as cidades. A Justiça Federal ela tem fóruns regionalizados. Então, o fórum de Campinas envolve várias cidades e ao contrário da Justiça Estadual, que tem fórum, mesmo distritais, mas mesmo assim tem fórum em todas as cidades. E o que a gente nota na Justiça Federal é a desnecessidade de ter uma estrutura constante. Precisa ter mobilização para, ok, vamos fazer um ataque em relação a esse tipo de demanda. Pega centenas de milhares ou milhares de processos e aí faz um trabalho pontual ali. Né? Porque uma das nossas partes são sempre as mesmas. As partes, né, só mudam um lado, a outra a gente consegue identificar muito rápido.
Ou seja, esse núcleo é um órgão central de planejamento e decisão. Essa é a função. Naturalmente, aqui no TRF3, gerido pela doutora Mônica Nobre. Então, é esse o papel dessa coordenação do núcleo que chamado aqui de ganha... Gabinete de Coordenação da Conciliação. Exato, que aqui ganha... Gabinete da Conciliação. Gabinete da Conciliação. E aí os centros judiciários de solução de conflitos, que são os órgãos de execução. Então, esses... Central de Conciliação. Centrais de Conciliação, SECOM. Vai ser JUSC, que é SECOM. E onde se realizam as sessões de conciliação e apoiam os juízes, juizados e varas nas suas conciliações e mediações. Originalmente, o que se pensou na Resolução 125 é que o juiz ia virar e falar, ok, esses autos estão prontos para uma conciliação, mando para a central. E lá eles fazem a conciliação e voltam. E o que a gente notou é que não é a coisa mais, vamos dizer assim, agradável para um juiz encaminhar e fazer esse trabalho que ele, eu faço aqui logo. Faço logo antes de uma instrução. Né? Então, de fato, a gente começa a perceber, mesmo com uma emenda que teve na resolução, dizendo que o juiz poderia requisitar ou solicitar, né? Poderia solicitar os autos para fazer a conciliação, essa mudança cultural não pegou. Certamente a gente vai ter que achar outras estruturas e essas estruturas estão sendo achadas, porque muitos mutirões estão acontecendo, trabalhos concentrados e assim por diante. Bom, e aí, nessa implantação da Resolução 125, o CNJ acaba auxiliando os tribunais federais a estruturarem os núcleos, centros, acompanhando o planejamento estratégico para a implantação desses centros e núcleos, capacitado instrutores. Hoje já tem um plano para ter um curso de formação de instrutores em cada uma das regiões, enfim, ou pelo menos estimular para que as regiões tenham. E o que a gente começa a perceber é que é absolutamente necessária a capacitação em técnicas, a compreensão adequada do papel, entendendo que não é uma função secundária do Poder Judiciário conciliar, muito pelo contrário. É o momento em que o nosso usuário está mais satisfeito com o serviço que nós prestamos. Então, a gente precisa considerar que isso como prioritário, como principal trabalho dentro do sistema, tá? Construir do material pedagógico. Né? E o estimulado, e é isso que vai ser tratado em outros momentos, discussão sobre sistema financeiro de habitação, previdenciário, saúde, danos morais, desapropriação, execução fiscal, questão de conselhos, crimes. Foi sugerido, isso aqui ainda vai ser discutido pelos NUPEMEX, a conciliação até em questões de improbidade administrativa, que eu confesso que são questões desafiadoras, mas já tem, pelo menos, isso sendo levantado. O ponto, naturalmente, é que os núcleos é que vão definir o que vai ser passível de conciliação ou não. Isso aqui eu não vou entrar porque estamos com outros palestrantes que vão falar sobre isso. E aí, só para finalizar, tenho 2 pontos ainda. Qual é a ideia aqui? É que realmente precisamos tratar a autocomposição como principal política pública do judiciário para a solução de conflitos. Mais conflitos precisam ser resolvidos com conciliação e mediação do que com julgamento, com instrução e julgamento. Não faz sentido um hospital que tenha mais cirurgia do que tratamento alopático. Não faz sentido um tribunal que tenha mais instrução do que conciliação. Porque, eu conversando com o ministro Buzzi, que é um dos membros do Conselho Permanente, Conselho Consultivo da presidência do CNJ para meios de solução de conflito, o ministro Buzzi, eu perguntei para ele, dos processos que ele julga, quantos ele acredita que poderiam ser bem resolvidos se tivéssemos uma boa estrutura de conciliação e mediação lá no primeiro grau? Ele olhou e falou assim, olha, pelo menos 80%. Então, a gente precisa ter a conciliação como principal política pública para a solução de conflitos. Mas, em prestar um tom mais positivo à busca do cidadão por justiça perante o judiciário. Hoje nós temos 100 milhões de processos em
momento, esses números todos conhecem. Os números que mais me aterrorizam não são esses 100 milhões. São os outros 100 milhões que não existem por uma litigiosidade contida. Não, aquele índice lá do IPEA. Mais do que isso, nós também temos um grande problema de litigiosidade remanescente, que é a pessoa busca no Poder Judiciário, recebe uma sentença e sai do Poder Judiciário ainda com um conflito. Isso é muito problemático. Na nossa situação, é muito comum ver isso em situações de família. Eles vão ao Poder Judiciário, recebem uma sentença de um juiz e aí logo depois já entram com uma revisional, 2, 3 semanas depois. Pô, não está resolvido, tem uma litigiosidade remanescente aí. E aí nossa função, auxiliar os nossos usuários frequentes, os grandes litigantes, a prepararem prepostos para que negociem melhor perante o Poder Judiciário. A gente precisa preparar o advogado público para usar melhor o sistema, medir os resultados e criar rotinas de boas práticas em conciliação e mediação. Acho que é isso mesmo. A preocupação de mudar um paradigma de juiz de gabinete, quer dizer, a pessoa formal, resolvedora impositivo de uma litigiosidade, despreocupado na solução do conflito, ele tem que aplicar a lei, e fazer bonito para que os desembargadores vejam o trabalho técnico dele, para um facilitador da justiça do caso. Ele é criativo, privilegiador dos fins do processo e preocupado com a realidade resultante daquela vivência do dia da justiça que a pessoa teve. Isso aqui é um grande desafio, uma mudança muito, muito grande. Uma mudança semelhante, eu gosto muito de contar essa história, e aí já finalizando, a gente nota com a vivência na medicina, que aconteceu no século XIX. Na Áustria, tinha um médico húngaro chamado Ignaz Semmelweis. Esse médico, tem que explicar, na Áustria, naquele período, século XIX, todos os médicos usavam grandes casacões pretos de pele. E era um símbolo de status. O médico tem um casacão preto de pele, um bisturi de ouro, e ele fazia um pequeno procedimento e limpava o bisturi no casacão. Então, o casacão tinha um pouco de sangue coagulado e isto era sinônimo de experiência. Era um sinal de status, não só poder comprar o casacão, mas ter um pouquinho de sangue coagulado. E a pessoa chegava em casa com aquilo ali, não tem nenhum problema, ia para a rua, voltava para o hospital e assim por diante. O Ignaz Semmelweis, então, em determinado momento, viu um colega sair de uma sala de autópsia e se cortou, nessa sala de autópsia, ficou vermelho, um dia depois ficou mais vermelho ainda e 3 dias depois aquele colega, que era um amigo, morreu da chamada febre puerperal. Essa febre era a febre que as mulheres que iam ao hospital dar luz contraíam e eventualmente vinham a óbito. E o que ele fez, que foi absolutamente genial, foi ele começou a medir o índice de mortalidade das mulheres no hospital. E ele viu que 1 em 4 mulheres que iam ao hospital vinham a óbito com essa febre puerperal. Ele falou, puxa, que curioso. E como é que ele chegou a essa conclusão? Ele viu um outro médico sair da sala de autópsia e entrar na sala de parto com as mãos pingando de sangue de cadáver. E aí ele percebeu que, olha, os médicos estão levando algum componente mortífero da sala de autópsia para a sala de parto. E aquilo ali começou a fazer muito sentido. Ele medindo o índice de mortalidade, 1 para 4, e ele falou assim, vou medir qual o índice de mortalidade fora do hospital. E ele viu que era mais seguro para as mulheres darem à luz em casa do que no hospital. Quer dizer, o hospital não estava sendo um grande centro de saúde. Mais do que isso, as mulheres que tentavam ir ao hospital e davam à luz no meio de uma carruagem, no meio da rua, tinham mais chance de sobreviver do que aquelas que chegavam ao hospital. Isso para a gente é importante. Por quê? O Poder Judiciário tem que ser um centro de harmonização. As pessoas saem do Poder Judiciário se sentindo harmonizadas
ou elas estão morrendo aqui dentro? A relação está morrendo aqui dentro ou elas estão saindo melhores? Esse é um grande desafio que a gente tem que começar a olhar. Se nós nos propomos a ser centro de harmonização, precisamos realmente harmonizar. Do mesmo jeito do hospital lá do Semmelweis. Muito bem. Então, dito isso, ele, com esses números, levou à direção do hospital e falou: eu gostaria de pedir que fizéssemos um teste pedindo para os médicos lavarem as mãos com uma solução de cloro e sabão. Os médicos começaram a lavar as mãos com uma solução de cloro e sabão e o índice de mortalidade caiu para menos de 1%, ou perto de 1%. Impressionante. E ele viu em determinado momento que os médicos que tinham acabado de lavar as mãos, volta e meia colocavam as mãos na roupa e continuavam com o procedimento. E um parto não era algo simples. Inclusive, na época, não existia cesárea. Cesárea só existiria sabendo que a mulher ia morrer, em praticamente todos os casos, e a criança ia, pelo menos, ia ser salva, porque as duas não morressem. Então, era algo que demorava muitas vezes para dar. E aí a pessoa virava e muitas vezes tocava na própria roupa e ele virou e falou assim: isso aqui está errado. A gente precisa achar um outro vestimento para que o médico possa atuar no dia a dia. E ele sugeriu que o hospital obrigasse os médicos a usarem branco. O hospital virou e respondeu: de jeito nenhum, imagina, o casaco preto é um sinal de status. Ele não falou isso, mas falou que não ia pedir para as pessoas usarem algo que se assemelhava a um pijama ou algo assim. Ele insistiu muito até que o hospital autorizou a botar uma tenda ao ar livre e botar os médicos ali dentro, a equipe dele, a usarem um jaleco branco durante o verão. Eles notaram que o índice de mortalidade caiu ainda mais, caiu para 0,20 e poucos %. Hoje o índice de mortalidade é 0,000006%. Caiu muito. O Semmelweis, ele é tido como o pai da cirurgia moderna. Por quê? Depois da ideia de limpar o hospital, é que os hospitais começaram a conseguir fazer procedimentos, porque senão antes qualquer corte podia virar uma infecção, perder o paciente. Muito interessante porque, mesmo com esses dados todos, a mudança na Áustria demorou 40 anos para que os médicos fossem obrigados a usar branco. Hoje, se vocês saírem de um hospital aqui ou passarem perto de um hospital, volta e meia vocês ainda vão ver médico e enfermeiro usando branco no ponto de ônibus. Que, francamente, não faz nenhum sentido. É uma mudança cultural que demora muito tempo. Lá na Áustria, demorou 40 anos. 40 anos, e só aconteceu porque, quando lá disseram, não vai usar branco, não faz sentido, cada médico foi se convencendo, começou a comprar seu próprio jaleco. E aí começaram a utilizar. A ideia de que o conflito é potencialmente positivo não está explícito no novo CPC. Está implícito se interpretar com muita boa vontade. Desculpem colocar isso. Mas a primeira professora a falar sobre resolução de conflitos e teoria de conflitos de uma forma positiva foi a professora Mary Parker Follett, uma mulher que escreveu sobre isso em 1922. Exato. Então a gente percebe que quase 100 anos. Está mais perto dos médicos dos 40 anos do que da gente. Então a gente percebe que isso é uma mudança lenta, essa mudança cultural, e imensamente desafiadora, né? Que envolve as pessoas acharem o seu lugar no sistema, as pessoas sentirem que são valiosas, mesmo usando algo que inicialmente pode parecer ridículo ou fraco, que é um jaleco branco, ao invés de um casaco preto de pele. Mais do que isso, grande sacada ali, o Semmelweis conseguiu ver ou perceber que as doenças não podem ser vistas, ou as causas da doença
não podem ser vistas a olhos nus. Tem mais coisa do que o meu olho consegue perceber. Isso aqui, para ser bem franco, nós, operadores do direito, ainda estamos sofrendo um pouco com isso. Diz a máxima, o que não está nos autos não está no mundo. Para o nosso usuário, o que está nos autos não está no mundo. Nosso usuário, ele quer uma justiça muito mais tangível para ele. Ele não quer uma ficção jurídica. A partir desse trabalho que foi desenvolvido e começou a se identificar, precisamos fazer asepsia, precisamos melhorar procedimentos para que possam ser feitas cirurgias mais seguras, foi possível ter cesáreas, foi possível fazer os procedimentos mais complexos. Então, no fundo, hoje o que a gente está notando do ponto de vista de mudança cultural no Poder Judiciário, a gente está arranhando a superfície. A gente está percebendo que agora estamos dando alguns passos muito significativos de mudança da sociedade por meio de um Poder Judiciário que, francamente, as pessoas confiam, pelo menos substancialmente, comparando com outros serviços que estão sendo prestados pelo Estado. É muito interessante uma pesquisa de um professor, Wayne Brasil, que é um juiz federal na Califórnia, em que ele entrevistou advogados, e advogados no sistema americano, que é um sistema extraordinariamente caro. E aí perguntaram para os advogados, se você tivesse a possibilidade de uma resposta rápida do Estado, você preferia arbitragem ou Poder Judiciário? A maior parte dos advogados respondia Poder Judiciário. As pessoas confiam no Poder Judiciário, e não é só lá. Aqui também, as pesquisas têm mostrado. Agora, temos muitos desafios aí. A preocupação de ultrapassar a função de papel do Poder Judiciário é ser um órgão de prolação de sentenças. Está progressivamente mudando. Eu diria que nos últimos 5 anos mudou muito, mas ainda tem muito mais o que ser feito. E precisa ser feito com o cuidado de compreender que a gente está lidando com muitas pessoas que não querem usar o jaleco branco. E que o jaleco branco, em muitos aspectos, é uma agressão. Sentem, poxa, eu sempre fiz, eu gosto muito de dar esse exemplo. Aqui em São Paulo, se eu não fosse indelicado a ponto de dizer em qual instituição, eu fui convidado para dar uma palestra e o diretor da faculdade estava lá, e era uma pessoa muito bem conceituada, professor titular, etc. E depois de falar sobre mediação, alguns exemplos e tal, né, ele virou para mim e falou assim, é interessante, né, como essa moçada gosta desses assuntos ligados à psicologia. Ele quis dizer, olha, tudo bem, você falou que está muito arrumado, mas não é do direito. Não é do direito. Porque é absolutamente razoável. Ele está dizendo, olha, eu tenho 82 anos de idade e eu realmente já me acostumei com o meu jaleco preto, meu casacão preto de pele. Isso faz parte da mudança cultural. Agora, o grande desafio é realmente cada um que se convence que isso faz sentido, mandar fazer o seu jaleco branco e vestir. Agradeço imensamente o convite. Para mim é muito prazeroso poder estar em São Paulo e ver, assim, a primeira vez que eu estive aqui no TRF, a gente já notava uma pujança muito grande dessa vontade de realizar uma justiça consensual eficiente, e a gente vê cada vez mais um trabalho mais encantador acontecendo aqui, mais abrangente. E para mim é uma honra poder acompanhar isso de perto. Muito obrigado. Doutor André, nós é que agradecemos muito, e eu tirei aqui muitas lições. Eu realmente acho que as suas aulas foram extremamente importantes, não só para os que estão aqui, mas para mim também. E eu estava aqui pensando que essa mudança de paradigma do juiz, eu acho que uma coisa que sempre me incomoda, e eu acho que não só a mim, a outros, é a gente vender a conciliação como a solução para o desafogamento judiciário. Eu acho que se a gente mostrar que a conciliação é uma forma de trazer satisfação às partes,
talvez a gente consiga fazer com que os juízes e os desembargadores, nós, abracemos mais a conciliação. Então, eu também gostaria de agradecer, porque eu tirei das suas lições eu entendi mais essa minha posição. Eu acho que eu consegui reforçar mais ainda essa ideia, tirando das lições que o senhor trouxe aqui. E eu gostaria de agradecer imensamente e dizer que nós aqui da Conciliação estamos abertos para o senhor, sempre que o senhor quiser. Obrigado. Venha, nós gostamos imensamente da sua aula e muito, muito obrigada por ter vindo. Almoço, voltamos às 14h30? 14h30. Obrigada. Eu agradeço.